bem-vindos, bem-vindas a mais um RF Debate. Nosso tema hoje é polêmico, mas eu acredito que necessário. A gente vive um tempo em que o respeito ao outro parece cada vez mais frágil. As opiniões são defendidas como verdades absolutas e o conhecimento é questionado o tempo todo. São conceitos como liberdade, autoridade, direitos e deveres se confundem. As pessoas, você já deve ter se deparado aí, muitas pessoas querem só viver os direitos, mas esquecem dos deveres. A gente vive uma crise de limites na sociedade, seria isso? O que está acontecendo com o nosso presente, né? Não vou nem levar lá para o futuro, não, vou falar do presente. O que está acontecendo com a gente? Parece uma torre de Babel, cada um fala uma coisa, todo mundo quer ter razão. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, então eu já te convido a ficar aí, porque é muito polêmico, pode ser forte, porque a gente pode ter opiniões divergentes, mas é necessário para a gente plantar a sementinha e começar a refletir sobre esse assunto. Comigo estreando no estúdio hoje, o jornalista, produtor do Alerta Total, Janderson Ferrari. Bem-vindo, Janderson. Olá, Noêmia. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar com você nessa conversa. Opinião e conhecimento disputam o mesmo espaço. O que eu penso não pode interferir negativamente na vida do outro, né? Bom, e quem vai enriquecer a gente, é verdade isso, viu, Janderson? É muito verdade, né? As pessoas precisam ter essa consciência disso. Quem vai enriquecer o nosso debate aqui é uma especialista no assunto, é a Esther Cristina Pereira, que é conselheira familiar da escola Atuação no Paraná, diretora educacional do Instituto Destino Brasil e diretora de Relações Educacionais da FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares. Ela chama Esther, mas todo mundo conhece ela como Cristina. Então, Cris, bem-vinda aqui de volta ao RF Debate. Uma satisfação falar com você. Olá, Noêmia, tudo bem? A satisfação é minha, né? Queria também deixar o meu abraço aqui para o Janderson, dizer que sempre é muito bom a gente conversar. E esse assunto, particularmente, é um assunto muito pertinente, muito importante de ser discutido, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu quero agradecer aqui já de antemão o convite. Muito obrigada. Bom, assim, tinha que ser com você, Cris, porque a gente teve no passado uma conversa tão boa a respeito de limites e hoje a gente está vivendo, eu queria até te perguntar isso, né, porque você é uma especialista nesse assunto, trabalha dentro da escola e tem uma visão plural a respeito da convivência em sociedade. E eu já começo perguntando, a gente está vivendo uma crise de limites, como que isso aparece no nosso cotidiano? Olha, eu diria que a gente está vivendo uma pandemia de valores. Uma pandemia de valores, porque os valores estão sendo distorcidos, as pessoas estão perdendo a noção do certo e do errado, do que pode, do que não pode. Tá, assim, e é uma coisa muito generalizada. A gente percebe que essa geração que está aí, por exemplo, de pais, e essa geração de filhos que está aí hoje, são duas gerações que estão se perdendo imensamente nesse quesito. Assim. O que é correto? Como que eu posso educar o meu filho? Né? Quando você vê, por exemplo, uma mãe que procura a IA, para a IA ajudar na educação, você verdadeiramente percebe que as coisas estão se perdendo. Porque não é um robô que vai te dizer como educar teu filho. Né? É bem preocupante, eu acho que a gente precisa verdadeiramente sentar, né, em casa, sentar no chão de fábrica, na escola e ter um repensar, porque isso vem de dentro da família, vai para a escola, vai para a sociedade, né, vai para a nossa política, vai para as nossas igrejas. A gente está, assim, perdendo a dimensão verdadeiramente das coisas mais, assim, que é mais precioso, né, como conceito mesmo de virtude, de honestidade, de uma série de situações, de coisas que a gente tem que ensinar para as crianças. Ô, Cris, e até você trazendo isso, eu conto para você um bastidor da minha vida. Eu fui professora, e fui professora de educação infantil por muito tempo, até eu
terminar os meus estudos, eu fui professora de educação infantil. E os meus amigos, né, que continuaram na educação e hoje já estão se aposentando porque percorreram uma longa jornada dentro da educação, na época que eu saí da educação, eu ouvia isso, né, que, assim, e eu vivenciei muito isso, de pais já que não respeitavam muito a autoridade do professor na sala de aula, e olha que já faz um bom tempinho que não respeitava a autoridade do professor na sala de aula, e os meus amigos fazem exatamente os mesmos relatos, e se lá na época que eu deixei a educação, isso já era uma percepção, hoje é uma reclamação muito grande e que faz com que até muitos professores deixem de atuar e a gente começa a ter uma educação falha, capenga, porque existe essa inversão de valores. E isso reflete diretamente na convivência social. Na tua opinião, acontece isso? Na realidade, assim, a convivência social, a sociedade está doente quando a gente fala de convivência, né? É só você observar, Noêmia e Janderson, como está o nosso trânsito. Né? As pessoas não se respeitam minimamente no trânsito. E a gente que tem um pouquinho a cabeça no lugar, silencia e cuida no trânsito para não se meter em nenhuma confusão, porque sabe que vai dar BO, né? Uhum. E aí, assim, por quê? Primeiro que as pessoas estão extremamente fora da caixinha. Elas não estão fora da caixinha, eu diria que elas estão fora do condomínio. Sem paciência, sem noção de regra, sem saber assim, não, isso verdadeiramente não é meu, então eu não vou me meter nisso. Não, esse é um problema meu, eu vou cuidar disso. As pessoas hoje estão vivendo um mundo globalizado, um mundo de tecnologia, um mundo de... Né, eu sempre digo que a gente está vivendo a era do clicar no interruptor, né? É tudo delivery. E vem aí junto, né, essa pandemia mesmo de delivery. Por quê? Porque as pessoas acham que educar, por exemplo, é só um toque de mágica, educa o filho. Né? A igreja acha que levar as pessoas a uma espiritualidade também é num toque muito rápido. E não é. Né? Você trabalhar na sociedade, todos esses limites, essas condições humanas para que a sociedade seja saudável emocionalmente, isso é muito demorado. Então a gente veio vindo, você veja o que você disse, Noêmia, lá no teu tempo, quando você era professora da educação infantil, você já vivia essas nuances e essas falas com relação ao tipo de família, com relação ao que está acontecendo. Hoje, isso está muito forte. Por quê? Porque isso foi se estabelecendo. Foi se estabelecendo, por exemplo, como regra, que o pai tem sempre razão. Que você não pode, por exemplo, dentro de uma escola, discutir com o pai e dizer para ele, por exemplo, você está errado, ou seu filho está com uma conduta errada. Porque politicamente não é correto você bater de frente com o pai, porque o pai é o chefe da família. Então tem algumas coisas acontecendo, assim, inversão de valores, inversão de situações, que está muito pertinente e muito doente. Nós estamos com uma sociedade doente, verdadeiramente. Uhum. Né? Quando você vê, por exemplo, a fila do supermercado, quando você vê um jovem de 22, 23 anos sendo grosseiro com uma pessoa de idade, você conclui que as coisas não estão bem. Alguma coisa está errada aí. Não está bom. Porque sempre, desde sempre, o mais jovem tem que respeitar o mais velho. Desde sempre. Né? Hoje, você não vê uma família ensinando que a vovó sempre vai se servir antes porque ela é mais velha durante a refeição. Hoje, a criança tem o direito e o poder de se servir antes. Então, essa inversão de valores, ela está muito forte. Uhum. E aí vem, né, ela vem em cadeia, né, Noêmia? Ela vem da família, ela vai para a escola, ela vai para a igreja, ela vai para o setor político, ela vai em tudo. Né? Porque não tem como você separar, você não separa. Certo. Né? A sociedade está assim. Uhum. E aí, como educar, como fazer com que essa ordem prevaleça? A ordem normal das coisas, né? Sim. Veja, eu tenho 62 anos.
Quando eu era menina, se eu quebrasse uma vidraça de um vizinho, eu levaria. O meu pai brigaria comigo. Eu teria que ir no vizinho limpar o vidro que eu quebrei. E ainda ia ter que pegar dinheiro da minha mesada para comprar o vidro. Hoje, porque que o vidro está ali, deveria ter construído diferente, esse vidro está no lugar errado, a criança nunca está errada, eu não vou pagar o vidro do vizinho e muito menos vou lá limpar. E muito menos o filho vai lá pedir desculpa. Essa inversão de valores, ela precisa ser estudada. Isso é um caso, é um case para ser estudado, né? E assim, ela não é por causa da pandemia, né? Muitos estudiosos vêm falando assim, não, é por causa da pandemia as coisas se perderam. Não. Veja o teu exemplo. Lá quando você era professora, você já percebia que tinha alguns movimentos preocupantes. Exatamente. E hoje não está preocupante, hoje está desesperador, porque a criança ela tem direito a tudo. Um ECA não bem interpretado, porque o ECA ele é bem feito, mas ele não é bem interpretado. Os pais não conseguem interpretar porque não tem leitura suficiente para a interpretação do ECA. Ô Cris, até essa questão do ECA, eu vou querer abordar com você no próximo bloco. O Janderson tem uma pergunta para fazer, Janderson? Pode fazer. Oi, Cris. A internet hoje, ela é um palco onde todo mundo dá a sua opinião. É um palco onde todo mundo pode falar o que quiser. Até por conta disso, a gente percebe um caos estabelecido, né, na criação dos pais com os filhos. A gente não sabe o que os nossos filhos estão vendo. E, às vezes, a autoridade, as pessoas perdem a autoridade por conta que os mais jovens, eles preferem ouvir aquele influencer. Qual que é a sua opinião sobre isso? A questão da internet. Na realidade, a tecnologia, né, Janderson, ela é um mal necessário. Mas o Brasil, particularmente nós aqui, né, nós, assim, a gente se afundou nisso. Eu viajo muito, a gente viaja muito para o exterior para conhecer escolas. Então, assim, eu conheço mais de 40 países, a questão educacional dos países. E isso não existe lá fora, com esse grau de seriedade e, assim, de severidade do uso da tecnologia. Hoje, a gente tem feito uns testes. Eu vou te contar, por exemplo, Janderson, uma situação assim, ó, uma criança de 2 anos, extremamente irritada dentro da escola, mas irritada, Janderson, assim, de virar cadeira, sabe aquela coisa de muito nervoso? E a enfermeira e a professora não consegui conter, e eu cheguei e só falei assim, dei o meu celular para ela. A enfermeira pegou e deu o meu celular. Ele procurou do meu celular se tinha o desenho que ele queria. Não tinha porque eu não sou disso, mas ele procurou com 2 aninhos de idade. Então a gente vê aí um movimento muito grande de uma babá eletrônica. O celular, a internet, ela virou uma babá muito importante dentro das famílias. Quando você vai no restaurante, você vê isso. Quando você vai em uma clínica médica, você vê isso. A criança está sempre com o celular porque é o único jeito dela sossegar. Ela não brinca mais, ela não corre, ela não tem disputa, ela não... E isso virou um mal muito grande no nosso país. Sabe aquela coisa, por exemplo, para o adolescente, de um portão sem cadeado? Uhum. A internet é um portão sem cadeado, que ele pode navegar, que ele pode... E provavelmente ele vai escutar quem? Ele vai escutar como certo aquela pessoa que fala o que ele quer ouvir. Uhum. E o pai e a mãe não são as pessoas que falam o que ele quer ouvir, porque eles educam, né? Pai e mãe têm o papel de educar. Então, a tecnologia, ela é importante? Ela é, né? Hoje a gente tem visto muito, assim, a ascensão, por exemplo, da IA. Todo mundo fala, não, porque não precisa mais estudar tanto, que a IA vai resolver. É mentira. Se você não tiver uma condição de vocabulário, uma condição de produção escrita de qualidade, você não vai nem saber falar com a IA. Porque a IA não é tudo isso. Você tem que dar subsídio para a IA te devolver alguma coisa. E se você não aprende, né? Aí vem o questionamento assim, ó, por que a Europa inteira está tirando a tecnologia das crianças?
Lá faz tempo que tiraram das salas de aula, agora já estão tirando dentro das famílias, como lei já. Por que lá está voltando o livro, caderno de caligrafia, cópia em caderno? Por quê? Por que o movimento de pinça está voltando na Europa? Por causa dessa necessidade, né, Cris? É importante que a gente faça esse resgate e que a gente devolva os limites mesmo. A gente já está com esse bloco, já estourou o nosso tempo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltando aqui, falar sobre a falta de limites, a liberdade, a insegurança, vamos trazer tudo isso daqui a pouquinho. Aguarde um minutinho só. Estamos de volta hoje com o RF Debate, falando sobre o comportamento social, falta de limites que toma conta das pessoas. E para falar sobre tudo isso tem muita coisa, gente. E o nosso espaço é muito pouco para tanto assunto e tanta reflexão que a gente precisa ter nesse assunto. Nós estamos recebendo a psicopedagoga Esther Cristina Pereira, conselheira familiar da Escola Atuação, no Paraná, diretora educacional do Instituto Destino Brasil e diretora de Relações Educacionais da FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares. E comigo hoje aqui no estúdio, o Janderson Ferrari, nosso produtor do Alerta Total, que também está aqui com a gente. Nós já no começo do primeiro bloco, a gente já ampliou um pouco essa conversa sobre os limites, sobre a questão da educação que está intrinsecamente ligado no comportamento que as pessoas têm hoje em dia. E o Janderson já encerrava o bloco perguntando para a Cris a respeito da internet, se ela passa a ser uma verdade absoluta na vida das pessoas, porque desde bebezinho, desde que a criança aprende, tem ali, consegue segurar alguma coisa, já a primeira coisa que vem é o celular para que ela possa ali se distrair. E eu volto então perguntando, Cris, por que a opinião passou a valer mais que o conhecimento hoje? Você trouxe até um resgate da Europa, que tem resgatado a questão do antigamente, mas a gente vive no Brasil hoje uma epidemia de que opinião é mais importante que o conhecimento. Na realidade, isso é muito forte, né? A opinião. A gente vê isso bastante no dia a dia, né? A pessoa vem com a opinião dela, você tem que provar para ela, né, a questão que a opinião dela não está correta, mas mesmo assim ela continua porque é a opinião dela e ela pensa assim. Gente, isso é muito complexo, porque assim, eu sempre imagino uma pessoa questionando o conhecimento do médico, questionando o conhecimento do engenheiro. Por exemplo, ele faz uma ponte e alguém vai lá e questiona isso. Isso vem tudo, gente. Esse comportamento ele vem da tecnologia, porque você clica lá sobre um assunto e dá uma lida e acha que aquilo que está ali é a verdade pela verdade. Aí eu questiono na escola, eu questiono a professora, eu questiono o meu amigo, eu questiono o vizinho, né? E assim, ter opinião todo mundo pode ter, mas a gente precisa cuidar com o que a gente fala, principalmente quem por exemplo, da área de educação. A gente sempre fala isso para os professores também. Cuide com a opinião que você vai dar, porque a sua opinião é muito importante como professor, porque você carrega um peso por ser professor. Todo mundo escuta o professor como sendo a pessoa que sabe tudo, e nem sempre é, né? O conhecimento precisa prevalecer. Mas para você ter o conhecimento, você tem que interpretar as coisas, saber ler com qualidade. E isso também é um dos pontos preocupantes no nosso país, porque as pessoas não sabem mais ler com qualidade e interpretar. E aí buscam uma opinião e ficam com ela, discutem. Principalmente nós do Brasil, porque nós gostamos muito da última palavra, né? Nós somos o brasileiro é um povo do pitaco, né? O brasileiro é um povo do pitaco. Janderson? Cris, por que falar de deveres incomoda tanto hoje? Porque a gente educou o nosso povo para só ter direito. Nós educamos o nosso povo. É só você ver. Nós temos, inclusive, um governo que só tem direito, que só acha que tem que dar, né? Isso é muito sério. A gente, desde pequeno, quando você tem uma criança em casa, ou quando você tem um profissional que você contrata, você primeiro tem que falar dos deveres.
para depois falar dos direitos. E exemplos simples, por exemplo, a criança. A mãe trabalha 30 dias para ela ter o direito ao salário dela. Ele precisa estudar antes de ter o direito de brincar, de sair para fora no condomínio, né? Eu acho que se perdeu verdadeiramente o significado das duas palavras, sabe, Janderson? As pessoas já não sabem mais o que é dever, só direito. Eu tenho direito, eu vou te processar, as pessoas nem dialogam mais, porque é o direito dela, dentro do que ela concebe como correto. Às vezes até ela vai atrás dos direitos dela e daí acha um advogado ponta firme que fala: antes vamos ver quais eram os teus deveres para ver se realmente deixaram de te dar os teus direitos, né? Porque as pessoas não têm mais discernimento disso. É só você sentar numa roda de amigos e conversar um pouquinho assim. Quais são os deveres da família? Ninguém discute isso. Quais são os deveres da família? Se a criança não gosta de ler, é culpa de quem? Ah, é da escola. A família já tira a responsabilidade. E não, se a criança não gosta de ler, não lê com qualidade, não tem vocabulário de qualidade, é porque ele não lê em casa. Porque em 4 horas de escola não vai acontecer isso. A escola vai ensinar, vai sim fazer todo um processo para ele se apaixonar pela leitura, mas a paixão é momentânea, se a escola não continuar. Então, eu acho que a gente precisa voltar para trás um pouquinho, né? Andar de ré um pouquinho, subir em cima de um banquinho e começar a pensar assim, verdadeiramente, qual é o direito da primeira Constituição, que é a família. Primeira coisa, a família, depois a igreja, depois o nosso condomínio, depois a sociedade quanto processo. E isso precisa ser trabalhado. Quais são os meus deveres para depois eu ter direito? Você não ganha nada de graça. Claro que nós estamos num país que tem dado muita coisa de graça. Hoje é tranquilo, né, você não trabalhar, né? Você não ter carteira assinada, por exemplo. Ninguém mais quer ter carteira assinada. Por quê? Porque perde alguns direitos e benefícios do governo. Então, prefere trabalhar, né, como taxa. Então, a gente está perdendo, gente, muita nossa estrutura do certo e do errado. Do correto e do incorreto. Ô, Cris, do verdadeiro pro falso, né? Ô, Cris, então a gente pode dizer que tudo isso que você colocou agora aí faz com que a pessoa fique confusa entre o que é liberdade e o que é desordem, porque junta tudo muito ali no balaio, e eu só tenho... Isso é uma coisa que eu bato sempre, né? Que eu falo assim, gente, a gente vive uma sociedade só de direito, eu tenho direito disso, eu tenho direito, mas quando chega a sua parte, o que você fez, né? Qual foi o seu dever ali? Você conseguiu cumprir com a sua parte? Não, mas as pessoas não querem cumprir com a parte delas. E daí se confunde. Não, eu tenho a liberdade... E isso causa aí o caos social que a gente vive, né? Seja na escola, no momento em que o professor ou a escola se coloca, o pai vai lá, isso não é um direito, você não devia fazer isso porque o meu filho tem direitos. Mas e o dever? Eu achei que essa frase que você colocou aqui, essa pergunta que você faz, quais os deveres da família, eu acho que cada pessoa que está assistindo esse programa agora devia fazer. Eu estou cumprindo com os deveres da minha família? Porque isso é muito forte, porque vem de dentro de casa, como você disse, a escola, ela é muito importante, mas ela não salva o mundo se a família não estiver junto. Não, e quando você fala, quando a gente tem a pergunta aqui, né? Existe confusão entre liberdade e desordem? Sim. Por quê? Porque a partir do momento que a minha liberdade vira libertinagem e eu não consigo detectar essa diferença, a desordem se estabelece. Eu tenho liberdade para andar de carro? Tenho. Mas a minha liberdade vai até eu incomodar o que está do meu lado. Eu preciso ter esse discernimento como 2 mais 2 são 4. Eu tenho liberdade, sim. A partir do momento que eu infringir a liberdade do outro, vai virar desordem. O trânsito é um exemplo muito claro disso. Eu tenho liberdade de andar? Tenho. Mas a partir do momento que eu usufruir dessa liberdade, com alguns comportamentos ruins, buzinar, xingar, dar sinal de luz alta, vai virar desordem. Porque daí o outro também vai se incomodar, daqui a pouco... E assim, o limiar entre a liberdade e a desordem é muito pequenininho.
É assim, eles estão muito grudadinhos. Só que as pessoas não se percebem disso. Acham que eu tenho liberdade de fazer bagunça dentro do apartamento? Eu estou dentro do meu apartamento, dane-se o vizinho de baixo, o vizinho de cima. Né? E veja a desordem que vira isso dentro de um condomínio. Com Porque certeza. eu simplesmente não quero fazer um pouco de silêncio, baixar o tom de voz só um pouquinho durante a noite. Não, eu tenho meu direito. E onde está o direito do outro? Eu infrinjo o direito do outro e não consigo me colocar no meu lugar de perceber que a minha liberdade está incomodando o outro. Né? Então, isso é um aprendizado bastante grande que a gente tem que trabalhar. Né? É um conteúdo, é uma ensinagem bastante forte que a gente tem que fazer. Dentro da família, dentro da escola, dentro da própria sociedade, porque a sociedade está corroída por essa liberdade a qualquer preço. Bom, a gente já está aqui com o nosso tempo contadinho, Cris, mas o Janderson tem uma última pergunta para você antes da gente encerrar. Janderson? Cris, eu tenho um filho também de 6 anos e eu enfrento dificuldades aí na educação dele, né? Porque eu tenho que competir com os amigos de escola, com a internet, com a televisão. É possível educar para a liberdade sem abrir mão de limites? Você tem um desafiozão pela frente, se prepare, porque você por enquanto está no céu, assim, sabe? Com um tchuquinho pequeno de 6 anos, né? Eles começam a questionar a vida daqui para frente. Então, se arme aí, Janderson, porque vai balançar bastante. Mas assim, ó, é possível sim. Criança aprende. Criança é a coisa mais maravilhosa do mundo. Criança é resultado do pai e da mãe. Se você em casa trabalhar com ele uma série de noções, de conceitos de vida, condutas, comportamentos, ele vai seguir. Ele pode deslizar em alguns momentos, mas ele vai seguir. E uma das coisas mais importantes é trabalhar com ele assim, que ele seja ele, que ele não vá atrás do outro, que ele tenha o posicionamento dele. Esse é um dos segredos maiores para a educação da criança, que ele não precisa ir com o outro para se empoderar, que ele tem o poder dele, né? A liberdade que você vai dar para ele está ligada à responsabilidade que ele tem. Então, assim, ele vai ganhar alguma coisa, assim, 15 minutos de joguinho, por exemplo. 15 minutos de joguinho no sábado, né? Porque uma criança de 6 anos vai jogar 15, 20 minutinhos no sábado. Assim, o que é que você tem que me dar para eu te fornecer esse direito? Escola durante a semana, nem bilhete da professora, sabe? E isso tem que ser sentado, conversado, escrito e posto na porta da geladeira. Porque ele daqui a pouco vai saber ler e ele vai ler. Se ele não sabe, alguém vai ler para ele. E isso daí a gente também começa a plantar a sementinha do dever e do direito, né? De tudo, onde que vai ali o seu limite, aonde que vai, começa tudo aí. Cris, o nosso tempo já esgotou, mas eu já deixo aqui um próximo convite para a gente continuar esse debate numa outra oportunidade. E eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde. Obrigada. E eu agradeço, então, a você que ficou aí do outro lado, lembrando que liberdade não é ausência de limites, mas como a Cris deixou claro aqui, a liberdade e a autoridade não é opressão. A gente precisa trabalhar isso, precisa criar. Talvez o grande desafio do nosso tempo seja reaprender a conviver, respeitar e compreender que direitos caminham junto com os deveres. Importante lembrar disso. E esse é um debate que começa lá na educação, mas que se estende pela família e pela sociedade afora. Janderson, muito obrigada pela sua participação aqui no programa de hoje. Obrigado pelo convite, Noêmia. Obrigado, Cris. Respeito não é fraqueza, é maturidade. E diálogo ainda é sempre o melhor caminho. Muito obrigada, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.